Oi, gente! Tô de volta hoje para continuar contando a minha saga de au pair em Paris. Eu já contei no outro vídeo que eu encontrei a família no Au Pair World. Me cadastrei, falei com algumas famílias, encontrei essa família que parecia muito boa. É uma mãe belga, o pai francês, 4 crianças, uma menina de 7 anos, um menino de 5 e bebezinhas gêmeas de 8 meses. A mãe era muito legal, ela falava inglês perfeitamente e o francês também, só que comigo ela falava inglês. No começo é bom, né? Mas depois faz falta, assim, ter alguém que fala só francês com você. Bom, o pai já era meio quietão na dele, então não tinha muito papo com ele, nada. A mãe era super legal e isso às vezes é um perigo. Tem famílias que aparentemente são legais, mas eles abusam de você e você fica meio, não vou falar nada porque eles são muito legais. Vou quebrar o galho, vou deixar isso quieto. E não, porque depois eu achei uma família legal e eles não abusavam de mim. Então foi assim. A mãe, ela não trabalhava, ela ficava em casa, mas eu que cuidava das bebezinhas gêmeas. Eu ainda tinha que buscar e levar as crianças na escola e fora isso, eu ficava o dia inteiro trabalhando. Então era muitas horas, eu trabalhava no sábado, trabalhava na quarta-feira. Porque na França tem um negócio que na quarta-feira as crianças não têm aula. Então é assim, tem segunda aula normal, na terça aula normal, na quarta ou perde a sorte ou azar. Por quê? Se ela dá sorte é porque os pais ficam em casa e a au pair não precisa trabalhar na quarta, que era o caso da minha segunda família. Então eu tinha quarta-feira livre, porque ela ficava com as crianças. E tem au pair que dá azar, né? Azar. E tem que trabalhar muito na quarta-feira, porque as crianças não têm aula. Então, normalmente eles têm atividades extracurriculares, então você tem que levar e buscar, sei lá, da dança, do esporte, do tênis, o que quer que seja, e ficar o dia inteiro em casa com eles brincando. Então, quarta-feira era um dia de muito trabalho. Aí tem quinta e sexta normal, e sábado as crianças têm aula na parte da manhã. Eu trabalhava todos os dias da semana e sábado, só tinha domingo de folga. E você vai fazendo amizade, né? E você vai conhecendo, eu fui conhecendo outras brasileiras. Na época não tinha o Facebook. Tinha o Facebook aí, já tinha, mas assim, não era popular. Então eu tinha os amigos no Orkut. Sorte a minha que logo de cara eu já fiz amizade com as meninas que já estavam indo na mesma época que eu. Então a gente chegou lá, já fez um encontro, então ficou todo mundo amigo. Então foi a melhor coisa que aconteceu. Daí a gente conversando, elas falando da família delas e tal. Daí eu vi que eu tava trabalhando muitas horas. Eu fui olhar lá no documento e tem um limite de horas. Na França você é obrigada a estudar. Então você tem que ter o estudo e tem que ter o trabalho, né? E uma folguinha. Lá é regulamentado, então você tem que trabalhar o correto. E eu vi que eu tava com muitas horas a mais de trabalho. E a família me pagava menos do que minhas outras amigas que trabalhavam menos. O que eles me pagavam tava dentro do acordo, mas tava lá no mínimo, assim, porque eles colocam de tanto a tanto. Tava lá o mínimo e eu trabalhava muito mais. Tá errado isso, né? Só que fiquei meio assim, pensei 1000 vezes antes de falar alguma coisa, porque, puxa, a mãe é super bacana, né? Mas eu tô trabalhando muito, tá errado. Daí eu fui ter uma conversa com a mãe. Olha aqui o acordo que a gente tem, eu tô trabalhando muito mais horas, então eu queria conversar com você pra você me dar uma liberada nessas horas ou aumentar meu salário, né? Eu ganhar hora extra, não sei. Ela ficou meio assim, não gostou, mas tá, vou pensar, vou refazer o seu schedule. Daí ela me vem com umas mudanças ridículas, assim, não mudou nada praticamente. Ela liberou um horário ali, mas eu continuei trabalhando pra caramba. Ela não quis aumentar meu salário e eu não ia receber hora extra. Fora isso, ela tinha me falado que eles moravam perto da estação de trem e que ia ser fácil eu ir pro curso de francês. Porque assim, eles moravam no banlieue. Banlieue é o subúrbio de Paris. Era 40 minutos de trem. E tava esfriando, então eu vi, putz, vai ficar muito difícil ir de bicicleta. Mas eu tava aguentando pelo fato de ser uma família legal e tal. Mas tava realmente dando muito trabalho. Pelo fato de ser muito longe, eu não tinha carro, então eu tinha que ir de bicicleta. Então soma. Era cansativo, eu tava trabalhando muitas horas e a família não ia me pagar mais por causa disso. E eram 4 crianças. Então, assim, eu tava muito estressada já. A au pair que tava com eles antes, uns 3 anos antes, ela era brasileira e ela se deu super bem com a família. Ela não me enganou nem nada. Com ela a experiência foi boa. Comigo, não. Por quê? Lógico, 4 crianças. Eles moravam em outra casa. Então foi diferente a experiência com ela, com 2 crianças apenas. Daí, assim, na hora que ela veio,
com o schedule, né, os horários. Vi que não ia ter diferença nenhuma, que eu já tava ficando até meio me tratando um pouco mal por causa disso. Então já ficou um clima meio chato. Eu sabia da fama que os franceses têm de quando eles não estão contentes com o au pair, eles expulsam o au pair de casa. Já tinha ouvido várias histórias, porque no antigo grupo do Orkut, várias meninas passaram por isso de ser expulsa da família. Daí eu fiquei com o maior medo. Falei, não, calma. Então, já conversei. Não deu certo. Não vai dar certo. Então, eu vou procurar outra família. Mas eu não vou procurar... Eu não vou conversar com eles antes de eu ter pra onde ir, se eles me expulsarem. E eu não tinha computador. Naquela época, foi o quê? 2006. Eu não tinha um laptop ainda. E eu usava o computador da família, que ela tinha lá um quartinho de computador e as pessoas usavam lá. Eu não manjava muito, assim, de internet. Daí eu fiquei procurando, tem um site que você entra, que chama Bebê Nunu, e que você procura diretamente as famílias quando você já está na França. Então é mais fácil de você achar famílias ali na região quando você está lá por esse site do que pelo Au Pair World, que tem toda aquela documentação e tal. Só tava sondando, não tava pensando em sair da casa automaticamente, eu ia conversar com eles antes. E daí eu vi que ficou registrado no histórico que eu entrei nesses sites. E eu, putz, ela vai ver, né? E eu falando com a minha mãe pelo MSN na época, com meu namorado na época também. E agora, como é que faz pra apagar o histórico? E eles tentando me ensinar e eu não sabia fazer. Então o que eu fiz pra apagar o histórico, tentar apagar o histórico? Eu comecei a digitar um monte de site com a letra B, porque tava lá Bebê Nunu, que é o site que procura a família. E comecei todos os sites com letra B, eu comecei a digitar para não ficar aparecendo ali na hora que você digitasse B alguma coisa. Então essa foi minha maneira de tentar apagar o histórico. Eu sei. Agora eu sei apagar histórico, mas na época eu não sabia. Tá, eu deixei assim, banana, não sei das quantas, todo site com B ficou lá, só pra tentar camuflar mesmo que eu tinha entrado nesse site. Não deu muito certo, ela descobriu. Daí foi o seguinte, o meu aniversário foi numa quarta-feira e as aulas começavam na sexta. Então na quarta-feira tava tudo bem, recebi cartãozinho das crianças, foi tudo normal, eu saía à noite com minhas amigas. Isso foi na quarta. Na quinta, foi tudo bem também. Daí na quinta-noite, logo depois do jantar, alguma coisa assim, ela veio falar comigo. Ô, Carla, você por acaso tá procurando outra família? E eu... não vou mentir, pensei, né? Vou falar a verdade, poxa vida, eu devo isso. Falei, tô. Eu dei uma procurada porque eu conversei com você e sobre meus horários, sobre o meu salário... E as alterações que você fez não alteraram em nada. Então, eu realmente procurei outra família. Mas assim, eu não tenho nenhuma família. Não tô pensando em sair agora, nem nada. E ela ficou possessa. Eu não lembro direito como é que rolou a discussão. Mas a gente deu uma discutidinha ali. Mas, sabe, passivo-agressivo? Não teve gritaria nem nada. E daí ela foi lá com o marido dela. E eu fui dormir. E beleza. E no dia seguinte eu acordei cedinho para levar as crianças na escola. Na hora que eu fui lá tomar o café da manhã com as crianças, ela... então, você tem que sair dessa casa hoje. Vai lá pro seu quarto e não apareça aqui para dar tchau pras crianças. Eu fiquei sem palavra, eu fiquei... Eu levo as crianças na escola, não tem problema. Não. Gente, eu não dei tchau pras crianças, eu nunca mais vi essas crianças. Ela não deixou eu ir lá tomar café com eles. Ela falou assim, depois que eu levar eles pra escola, você vai tomar café da manhã e depois você vai pegar suas coisas e vai embora daqui. E eu, como assim? Mas pra onde que eu vou? Não tem lugar pra onde ir. Eu não tenho outra família, não tem ninguém aqui. Se vira, eu não quero saber. Isso era porque era uma mãe legal. Ela simplesmente falou, sai da minha casa. O meu marido não quer que você fique aqui e eu também não quero. Eu sei que por lei, eles não poderiam fazer isso comigo. Mas assim, foi tanto desaforo isso pra mim, que eu falei, então tá bom. Eu liguei na mesma hora pra uma menina que eu tinha feito amizade pelo Orkut. A gente nem era muito amiga, assim, a gente só tinha conversado um pouquinho no Orkut, mas eu sabia que ela morava sozinha, que ela já tinha passado da fase de au pair e ela morava sozinha. E eu, puxa, fulana, por favor, eu posso ficar na sua casa só o fim de semana? Ela confirmou de eu poder ficar o fim de semana, daí eu falei pra mãe, então tá, então eu vou embora daqui hoje mesmo. Só que o meu curso de francês começa hoje, eu não vou perder o primeiro dia. Então eu vou na aula, quando eu chegar da aula eu pego minhas coisas.
Ela, tá bom, então vai logo e volta rápido que eu não quero mais ver você aqui. Daí eu fui de bicicletinha pro meu curso, conversando, daí no caminho eu já fui ligando para minhas amigas, né, minhas amigas au pair, falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar com as malas, que eu tinha 2 malas grandes e acho que ainda mais uma de mão, e eu tinha que fazer as malas e levar para a estação e eu não conseguia carregar, era pesada. E elas, beleza, então a gente vai levar as crianças, antes de buscá-las na escola novamente, a gente tem que estar de volta. Então a gente tinha assim um período de 1 hora só pra fazer a minha mudança. Então eu fui pra aula, elas também foram fazer a aula delas, né, que elas também tinham curso. Então cada uma foi pra sua rotina da manhã. Ai, gente, tô com uma rinite hoje. Calma. Não vou espirrar. Enfim. Não tô chorando, não. É que eu tô com rinite. Cada uma foi pra sua rotina, foi levar as crianças na escola, foi pra aula de francês. E eu fui pra minha primeira aula de francês. E eu lembro até que a professora falou assim, vamos colocar no mapa de onde vocês são, de qual região de Paris ou dos arredores vocês são. E quando chegou a minha vez, eu falei, de nenhuma. Eu acabei de ser expulsa da minha família e não tenho pra onde ir. Então, eu sou uma SDF, que é Sans Domicile Fixe, que é sem domicílio fixo. Então, todo mundo deu risada e ficou todo mundo ali na turma, a maioria era au pair. Eu tava assim, tentando levar no bom humor, né? Porque eu sabia que isso poderia acontecer e realmente aconteceu comigo. Fui embora pra casa. Peguei o metrô, do metrô eu fui até o trem. Quando eu cheguei na estação da minha cidade, eu peguei a bicicleta. E como eu andava muito com essa bicicletinha, eu queria registrar eu em cima dela, porque foi parte da minha história ali na França, ali em Paris, quando eu cheguei lá. Então eu falei, vou tirar foto do caminho que eu fiz. Então eu falei, vai ser a última vez que eu vou estar nessa bicicleta, a última vez que eu vou fazer esse caminho aqui, então vou registrar. E eu lá, né, fazendo auto-selfie com a bicicleta e andando ao mesmo tempo que eu tava com pressa, porque eu tinha que chegar lá, eu tinha meia hora pra colocar as coisas dentro da mala e zarpar. Meia hora não, eu tinha acho que 15 minutos, assim, tava super apertado o horário, mas eu queria registrar o momento. Então eu correndo e tirando foto, né, tem até a foto, eu vou pôr aí daqui a pouco, depois pra vocês verem. E numa das curvas, olha idiota, fazendo curva, com a bicicleta com uma mão, a máquina na outra mão, tirando foto. E tinha um carro estacionado bem na esquina, bem na curva. E eu, plá, bati com tudo no carro, quebrei o vidro traseiro, assim, foi um baita de um acidente mesmo. Eu até fiquei desnorteada. E como eu tinha acabado de comprar minha câmera, a única coisa que eu lembro é que eu protegia minha câmera, assim. Eu não queria que quebrasse, porque eu não tinha, naquela época eu não tinha celular que tirava foto. Era porcaria as fotos de celular. Então eu tinha minha câmera, que eu tinha acabado de comprar, e eu só lembro de eu caindo e a câmera caindo na minha mão, assim. A câmera não se espatifou no chão, mas eu me espatifei. Então, quer dizer, a bicicleta entrou na traseira do carro, quebrou o vidro, a bicicleta quebrou, eu machuquei pra caramba meu joelho, caí super de mau jeito, tanto que eu que gosto de tirar foto de tudo, não tirei foto do depois, só tem a foto do antes, assim, com o carro aparecendo, porque eu já não tava nem raciocinando na hora do acidente. Eu, caraca, cheio de vidro no chão, bicicleta toda torta e eu precisando chegar logo em casa pra arrumar a mala. Montei na bicicleta e fui com a bicicleta capengando, eu com o joelho doendo, ai meu Deus, e deixei o carro lá. Putz, sacanagem, né? Tipo, nunca mais voltei ali. Eu não sei o que o dono do carro fez quando ele apareceu e tava lá, o carro todo quebrado. Daí eu fui lá pra casa, a mãe chegou e viu que eu tinha quebrado a bicicleta dela. Ela ficou meio brava, mas tudo bem, já não tava mais nem aí. E eu fiz assim pra arrumar minha mala, porque o tempo já tava super escasso, né? Eu peguei minhas coisas e pau na mala, pau, enchi com tudo que eu podia encher e fui pra frente da casa. E a mãe, tchau, né? E eu, calma, como assim? Você não vai me levar na estação? Porque, gente, era longe a casa. Eu não ia andar com 2 malas que eu não conseguia carregar até a estação, que era baita longe, que eu tinha que ir de bicicleta. Não dá. E a mãe não queria me levar. E era um bairro, assim, com um monte de casa em volta. Eu falei pra ela, fiz a louca. Eu vou dar um escândalo aqui, eu vou começar a gritar pra vizinhança inteira se você não me levar pra estação agora. E a mãe ficou com medo, porque eu comecei a falar alto e eu ia gritar realmente. E aí ia pegar mal pra ela, com os vizinhos, né? Então, não, tá bom, eu te levo, não sei o quê. Na hora que ela chegou na estação,
Falei, tá, então o meu salário, porque eu tinha trabalhado a semana inteira, isso era o quê? Uma sexta-feira. Falei, você paga o meu dinheiro da semana. Não, não vou pagar. Vai me pagar sim, não sei o que. E rolou uma discussão, bafafá. Tá bom, então toma. Ela pegou e me deu. Eu nunca mais vi as crianças. Eu fui escorraçada da casa dela. Ela simplesmente queria me enxotar mesmo, com as coisas na mão e me abandonar. Eu cheguei na estação, encontrei com a minha amiga, que tava me esperando lá, que falou que ia me ajudar a carregar as malas, então a gente tinha que fazer tudo rapidinho. E, gente, é muito bom ter amigos nessas horas, quando você não tem como carregar as coisas. Aliás, amigo é muito bom pra qualquer hora, mas, assim, principalmente, você não sabe o que vai acontecer com você lá. Então, você tem que formar a sua rede de amigos. São os amigos que vocês fazem durante o intercâmbio de au pair, vão ser a sua família, vão te ajudar com os abalos emocionais que você vai ter com uma situação dessa, de expulsão. Não fui só eu que fui expulsa, eu ajudei minhas amigas. Então a gente formou uma rede de amigos que ajudavam uma outra a carregar a mala, a acolher uma na casa da outra, então foi ótimo. Aí eu fui pra casa dessa menina e era assim, uma casa muito pequenininha, porque em Paris você vive em estúdios assim, minúsculos, e isso é normal. E beleza, eu não conseguia nem abrir minha mala na casa de tão pequena, não conseguia ver o que tinha dentro, porque a mala tinha que ficar em pé, eu não podia deitar a mala pra abrir. Então eu não tinha nem acesso às minhas roupas. Isso era um fim de semana, e foi o fim de semana da Nuit Blanche, que é a noite branca, que todo mundo sai, tem festa, comemorações. Mas assim, eu tava tão acabada, tão estressada com tudo isso, eu não sabia o que ia acontecer da minha vida. Mas lógico, a menina que tava me acolhendo tava levando a vida dela e ela já tinha sido legal o suficiente de deixar eu passar o fim de semana na casa dela. E eu já tava assim, pra onde eu vou depois desse fim de semana? Eu tava assim, literalmente assim, um caco. E a minha família no Brasil super preocupada e tal. Daí ela queria ir numa festa que tava tendo numa mansão de um amigo do amigo, e era uma festa da espuma. Ai, gente. E eu não queria ir nessa festa, porque eu tava muito acabada, muito abalada emocionalmente e queria ficar em casa, mas ela insistiu e eu falei, tá bom, ela foi legal de deixar eu ficar na casa dela, então eu vou na festa. Gente, imagina, os caras todos loucos, bebendo, e eu não tava no espírito de beber, fumar, que seja, não tava. E começou a ficar uma lamaceira, porque tava rolando uma espuma, assim, tinha uma piscina, na casa tinha uma piscina, daí tinha um jardim, tinha a parte de dentro com música tocando. Então, sabe aquelas festas de filme americano que tá todo mundo super loucão? Foi essa festa. E eu tava sentada numa cadeira, tinha piscina, eu tava mais pelo canto, assim, na grama, porque eu não queria ir lá no meio da espuma. Tava todo mundo no meio da espuma, tava uma hora zona, a espuma começou a vir, assim, meio que pra gente, assim. E eu só lá, né, tentando, esperando, né, o pessoal se divertir pra ir embora pra casa, que eu só queria dormir. E tomar um banho, que seja. Cara, veio um louco bêbado no meio da espuma, correndo, e caiu em cima de mim e me derrubou na lama. Eu caí de cara na lama. Ai, gente, fiquei assim, inteira enlamaçada na festa, esperando o pessoal se divertir pra poder ir embora e lá, toda marrom de terra. Sabe aquela situação que você pensa, como é que eu vim parar aqui, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço da minha vida? Foi esse dia. Eu peguei e falei pra menina, fulana, por favor, eu preciso ir pra casa, ver como é que eu tô, olha meu estado. Ela me deu a chave, mas a chave não abria a porta. Eu cheguei lá, né, depois de pegar carona, pegar trem, pegar não sei o que, consegui chegar quase de manhã na casa dela e a chave não abria. Daí eu tive que esperar o namorado dela vir. Nossa, eu fui no orelhão pra tentar falar com ela. Só sei que deu o maior rolo. Depois de muito tempo eu esperando na porta, não lembro exatamente o que foi que aconteceu, cara. Só lembro que eu fiquei trancada pra fora. Depois de várias horas eu consegui entrar. Daí eu, tô toda cheia de lama, eu preciso tomar um banho. Da hora que eu fui ligar, não tinha água no chuveiro. Eu não consegui lavar minha mão, não tinha água. Eu não sei o que aconteceu, não sei como é que funcionava. Começou a cair só uma tripinha de água gelada. E já tava meio friozinho. Consegui com esse fiapinho de água lavar um pouco da mão. Eu não consegui tomar um banho inteiro pra me deixar lavada. Então imagina você se sentir suja.
E eu não queria ficar na casa dela atrapalhando, então no dia seguinte, né, eu tentei dormir um pouco, tentei pegar uma roupa limpa no meio da mala lá, que não abria dentro da casa dela, e fui pra praça. Eu fui pra praça e liguei pra minha amiga, eu falei, me ajuda, eu tô muito mal aqui, eu estou uma SDF, e eu tô aqui na praça, eu olhava pra minha unha, sabe, unha de... Eu tava uma mendiga, esse dia eu tava uma mendiga, minha unha tava toda preta, porque tava com lama ainda na minha mão, porque eu não tinha conseguido lavar. Eu não tinha onde deitar direito, a casa dela era muito pequena, tanto que a cama ficava no teto, assim, embaixo da cama, eu ficava embaixo da cama dela. Detalhe, eu dormia embaixo da cama dela, assim, super minúsculo, do lado da minha mala, que ficava em pé. Então, assim, foi uma noite horrorosa. Mas eu tava agradecida pelo fato dela ter deixado eu ficar na casa dela, mesmo sendo nesse estado, né, assim, muito pequeno. Dava pra ela, tranquilo, pra 2 pessoas já não dava. E eu, caraca, o que vai acontecer na minha vida? Eu tô aqui imunda na praça, não tenho pra onde ir. E assim, esse dia eu chorei. Chorei de desespero, eu falei, não. A minha amiga foi lá me apoiar, eu lavei a mão na bica que tinha na praça, né? Sabe? Eu lembro da imagem, né? Olhando pra minha mão, ver aquela unha toda preta, minha roupa suja. E eu lavei a mão na bica da praça. Falei, gente, que eu vou virar mendiga em Paris? Não é legal isso, né? Eu saí da minha casa pra ser mendiga em Paris. Daí eu falei, não, isso não vai ficar assim, eu vou achar uma família e eu vou conseguir. Mas eu preciso de um lugar pra ficar enquanto isso, porque eu não posso ficar na casa dela. O primeiro que eu prometi que ia ficar só o fim de semana. E já era domingo, eu tinha que ir embora da casa dela já. E realmente não dava pra ficar lá. E sorte que uma outra amiga que eu tinha feito lá também, 2 semanas antes, a gente tinha saído numa balada e sabe como é? Ela conheceu um cara e começou a ficar com ele, tinha acabado de começar a namorar. E ela falou, olha, eu vou falar com a menina, que é esse namorado dela, pra ver se você pode ficar na casa dele, porque ele mora sozinho. E eu meio assim, né, sei lá, né? Não conheço o rapaz direito, vou morar na casa dele, mas eu tava tão desesperada que eu falei, por favor, fala com ele, vê se você consegue. E ele foi super gente boa, me recebeu na casa dele. Daí eu fui na casa da menina, peguei minha mala, agradeci por ter ficado lá e fui pra casa do namorado da minha amiga e fiquei 2 semanas na casa dele. De 10 dias a 2 semanas. Então, graças a Deus que eu tinha essa pessoa pra me acolher nesse dia. E enquanto eu tava na casa dele, eu fui atrás de famílias, eu entrei nesse site do Bebê Nunu, me cadastrei. Era 70 euros que eu tinha pra passar todo esse tempo até achar uma família, era muito pouco. Pra comer, pra tudo, né? E eu tava desesperada, eu falei, eu preciso achar uma família já. Numa dessas eu liguei pra uma mulher e ela falou assim, olha, eu já achei uma au pair, não tô precisando mais, mas a minha irmã, que não tá cadastrada no site, ela tá precisando. A au pair acabou de sair de lá. Você quer falar com ela? Opa, quero. E foi quando eu achei minha família linda, maravilhosa, que eu amo eles até hoje. E ela não falava inglês. E, aliás, já pra ligar pras famílias, eu tinha que falar em francês. E eu não falava francês. Eu não sei de onde veio, baixou o francês em mim pra eu conseguir me comunicar no telefone. Assim, a necessidade realmente transforma as pessoas e faz acontecer. Então eu aprendi francês na raça, assim. Só desses 10 dias, 2 semanas, de eu ter ficado ligando pra tanta família e falando francês, eu já aprendi um pouco ali. Daí na hora que eu encontrei com essa mãe, ela falou, vou marcar um encontro com você pra ver como é que você é. Depois ela me explicou que ela queria saber se eu oferecia risco a ela e ao marido dela. E ela viu que não, beleza. Bom, enfim, eu encontrei com ela foi super simpática, ela não falava nada de inglês, porque eu falei pra ela, olha, uma das preocupações também que eu tinha na outra família é que a mãe falava inglês comigo, eu não tava aprendendo francês. Ela, não se preocupa, porque aqui a gente só fala francês, ninguém fala inglês. Eu, que bom. Fui conhecer os filhos dela, adorei logo de cara, e sim, foi assim, amor à primeira vista com eles, foi um match perfeito. E enfim, finalmente eu achei uma família que me acolheu bem e até hoje a gente tem contato. Teve um período muito ruim, teve a mudança de família e depois foi muito bom, assim, muito bom. Eu fiquei no centro de Paris,
numa família super legal, não me abusava, eu trabalhava, às quartas-feiras eu tinha livre, fim de semana eu tinha livre, eles viajavam direto e eles tinham uma casa no campo e me deixavam lá na casa deles e eu até podia fazer festa na casa deles, assim, foi assim, era uma confiança que eles tinham em mim e foi muito bom. Então, tô nem aí que aconteceu isso, que foi ruim, foi, me senti péssima sendo mendiga por um fim de semana em Paris, mas hoje em dia eu dou risada disso, eu vi que foi pro meu crescimento e coisas boas, muito melhores vieram. Se eu tivesse tido medo de confrontar a primeira família e tivesse aceitado aquela situação, eu teria vivido um ano de merda, certeza. Eu não teria dado chance, a oportunidade de coisas melhores virem pra mim. Então, se você não tá realmente satisfeita, não tá feliz, por mais que seja difícil confrontar ou, né, romper com a família, se não tá bom, gente, não tenha medo. Pode ser que fique pior por um tempo, mas depois as coisas melhoram. E, né, assim a gente espera, né? As mudanças têm que vir pra melhor. Foi o que aconteceu comigo. Então, por isso eu não me arrependo realmente de nada. Não me arrependo de ter ido pra essa família. E não me arrependo de ter confrontado eles pra mudar. E nada disso. Foi tudo parte do meu crescimento e eu só valorizei mais ainda a minha segunda família e isso só serviu para eu ter uma experiência maravilhosa depois. Era isso que eu queria passar. Eu adoro falar desse assunto. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre a minha experiência de au pair em Paris, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer outros vídeos sobre outros assuntos também que me interessam, mas faço com o maior prazer mais vídeos sobre esse assunto. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show. And